Vamos falar a respeito de O Artista do Desastre, esse filme que estreia essa semana nos cinemas e que traz aí como seu protagonista e também como diretor James Franco, esse mesmo que é muito conhecido por interpretar filmes de gênero de comédia. Já que em O Artista do Desastre, Franco fez questão de resgatar as memórias dos bastidores do filme The Room, considerado por muitos como um dos piores filmes já feitos dentro da história do cinema, mas que por um outro lado é considerado cult por outros. Antes de eu começar a resenha, eu gostaria de enfatizar o que eu já disse em alguns outros vídeos essa semana aqui no canal. Ou seja, pessoal, principalmente aí quem está acostumado já a acompanhar o canal, eu gostaria de me desculpar, afinal de contas parece que a coisa está meio bagunçada aqui, muito diferente dos vídeos anteriores, inclusive é possível que está vazando um barulho de ventilador aí na microfonia, mas isso tem uma explicação. Estou com uma reforma monstra aqui no escritório que vai demorar pelo menos mais uns 20 dias e eu não posso deixar de fazer os vídeos, afinal de contas os filmes estão saindo aí para tudo quanto é lado, é época de Oscar e o mais importante é a comunicação com vocês. Bom, primeiramente eu achei muito legal essa sacada do James Franco e estar investindo numa forma tanto diferente, se é que a gente pode dizer assim, de estar trazendo a mensagem de um filme. Ou seja, reportando os bastidores de um outro filme. E aqui ele faz isso com muita propriedade em The Room. O próprio Franco deu uma entrevista recentemente que eu assisti aqui no YouTube, é um programa americano, que ele é muito fã, principalmente do improviso que The Room traz. Que na verdade é um filme sem o menor nexo, sem a menor conexão, com péssimos atores, e que ele foi idealizado e escrito por uma figuraça chamada Tommy Wiseau. E isso tudo começou lá em 1998, como mostra com muita propriedade o filme. Ou seja, ele conheceu em São Francisco um jovem chamado Greg Sestero em uma peça de teatro. E esse mesmo reportou ao Wiseau que tinha um grande sonho de se tornar um ator hollywoodiano. Imediatamente, como se fosse uma fada madrinha, o Wiseau colocou ele dentro do carro e o levou para Los Angeles, a capital do entretenimento mundial. O jovem, maravilhado por tudo que estava vendo, não achava explicações, principalmente porque o Wiseau apareceu do nada, de repente o levou para uma casa, digamos assim, de alto padrão, para uma cidade como Los Angeles, e disse logo de cara para o cara: não se preocupe que aqui você não vai gastar nada. E ele começou a se perguntar de onde esse cara tira grana e por que ele me convidou para estar aqui nesse momento querendo investir na minha carreira. O sonho que ambos dividiam acabou batendo as portas de várias agências cinematográficas. 3 anos se passaram. Greg Sestero, que é interpretado pelo irmão de James Franco, ou seja, o Dave Franco, assim como o Wiseau, não conseguiram nada de muita expressão. Do dia para a noite, a figuraça do Tommy Wiseau aparece com um investimento de 5 milhões de dólares e um roteiro na mão escrito por ele mesmo, dizendo que iria rodar um longa-metragem chamado The Room e que Greg Sestero seria o ator principal. Até aí tudo bem, parece a história de um cara ambicioso, de um cara ousado, de repente até como foi Quentin Tarantino, que alguns anos antes, é claro, de 1998, fez coisas parecidas. Mas a verdade é que o Wiseau fez tudo isso pela amizade que trazia por Greg, que no filme, assim também como no livro e na vida normal, não fica muito bem descrito se o cara tinha uma quedinha, digamos que sexual pelo parceiro, apesar de que isso é muito bem insinuado no filme em cenas de ciúme, e queria fazer tudo para agradá-lo. E não só agradá-lo, como impressioná-lo, tomando cenas principais do filme. E é aí que você começa a se divertir. Afinal de contas, o Wiseau, ele não possui nenhum tipo de envergadura para ser ator. E a propriedade que o James Franco consegue contar isso no filme é algo muito hilário e divertido. Se você pegar as cenas de The Room, compará-las com O Artista do Desastre, você vai ficar impressionado de ver
como o James Franco conseguiu ser mais do que fiel aos bastidores e recriar, principalmente, cenas que o Wiseau rodou praticamente há 12, 15 anos atrás. A interpretação do James Franco na pele do Tommy Wiseau é algo também espetacular. Se você dá uma sacada em The Room e em algumas entrevistas também do próprio personagem original, né, ou seja, do Tommy Wiseau, como o cara é em sua vida real, como ele atuou, aliás, como ele tentou atuar, né, porque ele fez uma desgraça de um filme no The Room, você vai ficar impressionado de ver como o Franco conseguiu ser muito fiel, muito detalhista, não só nessa parte da produção que eu disse ainda há pouco para vocês, mas também como ele tomou cuidado de, sabe, entrar dentro da pele do cara mesmo, sabe, fez um papel impecável, tanto que isso lhe rendeu o prêmio do Globo de Ouro desse ano como melhor ator. E alguns que dizem que só não foi indicado para o Oscar porque existe toda essa pataquada de rumores dizendo que ele assediou uma atriz lá em Hollywood, está sendo processada, aliás, e a academia, como está nessa fase politicamente correta, decidiu deixar o cara de fora. Eu estou tomando um certo cuidado para esse review não ter uma certa duplicidade e não confundir a cabeça de vocês, pois pode parecer que em alguns momentos eu estou falando do The Room e não do Artista do Desastre, mas como um filme remete ao outro, isso é inevitável. E eu gostaria de abrir esse precedente para falar um pouco a respeito do Tommy Wiseau, que é o personagem principal. Esse cara, ele é envolto de um mistério muito grande até hoje. Ninguém sabe direito de onde ele veio, apesar de que ele tem origem polonesa, pelo que eu vi no Wikipedia aqui ainda há pouco. Ninguém sabe a idade dele, e isso são fatos que eles fazem muitas piadas durante todo o filme. Ninguém sabe de onde o cara tira tanta grana, apesar de que existem algumas especulações que ele trabalhou como corretor de imóveis em uma fase da carreira em Beverly Hills e ganhou muito dinheiro, e outros dizem que o cara trabalhou também com um comércio ilegal de peles entre Estados Unidos e Ásia. Mas tudo isso são boatos. Mas o fato é que, mesmo conseguindo comprovar através da sua carreira todos os seus impostos em dia, o cara, ele é dono de uma fortuna absurda, tanto que ele conseguiu bancar um filme de 5 milhões de dólares, tendo quase toda certeza que ele não teria retorno nenhum, fez isso unicamente para estar agradando o seu companheiro Greg. Existem até algumas teorias que dizem, que eu vi aqui na internet, que de repente o cara é um vampiro, por ele esconder a idade dele esse tempo inteiro, por ele ter essa notoriedade escondida por detrás dos panos. Muito pouco se sabe a respeito da vida do Wiseau. E no filme eles não têm como explorar, é claro, isso dentro de 1 hora e 44 minutos de película. Não tem como eles explorarem, realmente chegar a fundo do personagem para contar essas particularidades, sendo que ninguém sabe. Somando tudo isso daí, deixa esse sabor para que você queira até mesmo assistir The Room. Eu mesmo não assisti, eu sabia que era tido como um filme trash, um dos piores da história, mas eu mesmo não o fiz até agora. Mas talvez você assistindo o Artista do Desastre, você já vai ter uma boa profundidade do que você vai encontrar lá pela frente. O filme também tem uma indicação ao Oscar como melhor roteiro adaptado, que, se isso acontecer, com certeza eu acho que vai ser o ápice. O Tommy Wiseau, que começou tudo isso daí lá em 1998, fazendo um péssimo filme que agora, através da obra do Franco, tem tudo para se tornar uma obra-prima. E tem sido bem aceito, sim, pela crítica. Eu mesmo não esperava muito até eu assisti-lo na estreia, que foi ontem. É um filme que é feito principalmente para quem gosta de cinema, para quem trabalha com cinema, para quem tem curiosidade de explorar o que são os bastidores do cinema, apesar de que, para mim, nem tudo são rosas. O que me desagradou talvez um pouco é o ritmo que é empregado dentro da montagem do filme. O início, principalmente, é muito lento, certo? E eu acredito que algumas outras partes dele poderiam ter sido explorado, principalmente mais essa personalidade do Wiseau, que é um cara carismático pra caramba. Mas
É um filme bacana, vale a pena vocês prestarem bem atenção nele. Tenho certeza que, como eu disse ainda há pouco, vai gerar curiosidade para vocês assistirem o The Room. E tá de parabéns aí realmente o James Franco por ter tido essa coragem de explorar esse por trás das câmeras de um filme que foi considerado, e é considerado até hoje, como um dos piores da história. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!